Estamos falando sobre hospitalidade, que é um tema muito em baixa hoje nas igrejas. Você não vê ninguém pregando sobre isso, embora seja bíblico. Está no capítulo 13, verso 2 do livro de Hebreus. Não esqueçar de praticar a hospitalidade, porque agindo assim, alguns hospedaram anjos sem saber. Praticar hospitalidade hoje em dia é muito difícil, dada a situação que o mundo vive. Pânico, terror, assalto, violência. No entanto, é bíblico. Temos que praticar. Não temos só que pregar, temos que praticar a hospitalidade. Venha comigo para um caso de igreja, parte 2. Estava eu numa vigília pregando. Por perto de 1 para 2 da manhã, eu estava encerrando a vigília. De repente entrou um homem, só de chinelo de dedo, de calção, cabelo comprido, uma mochila na costa e com uma pequena blusa. A igreja tomou um susto, mas eu chamei o homem à frente e perguntei se o homem queria aceitar Cristo como Salvador, receber Jesus no seu coração. E a resposta dele foi: já sou cristão. E eu digo: então me dê um abraço. E ele me abraçou. O homem estava muito sujo realmente. Então eu perguntei ao homem: o que você faz a essa hora da madrugada andando, se você é um cristão? Então me disse ele que vinha do Alto Solimões, é um rio muito grande que tem aqui na Amazônia, e que a balsa que ele vinha parou ali perto da igreja, no porto, e ele estava em busca de uma delegacia para dormir, me disse ele. E eu disse: mas por que você quer ir para uma delegacia? E ele disse: é porque na delegacia eu posso dormir, ninguém vai me machucar, me bater. Eu disse: você pode ir para minha casa, passar a noite, dormir lá. Ele tomou um susto e disse: você vai me levar para a sua casa? Eu digo: eu levo, você não é um cristão? Que mal há em levar você para minha casa? Embarquei o homem no meu carro, meu filho estava comigo dirigindo, e chegamos em casa. Acordei esta senhora, que é minha esposa, a pastora Irlane, acordei os outros meus filhos e disse: olha, temos um visitante em casa, temos um índio conosco hoje. O homem era um índio, chamava-se Santier. Quando tu viste o índio, pastor, o que aconteceu contigo? Ai, tomei um susto quando vi o índio, mas nós recebemos muito bem. Tínhamos certeza que estávamos fazendo o correto, o certo, receber aquele homem em casa. E à medida que fomos falando com o índio, ele foi nos contando da sua história, da sua cultura, e nos contou uma das histórias mais enriquecedoras que eu já pude ouvir durante minha vida ministerial. Me contou o índio que ele aceitou Jesus como Salvador ainda muito jovem, e que ele um dia foi pescar com a sua esposa e levaram farinha, levaram sal, levaram limão. Na Amazônia é assim, é como se fosse um esporte, e se pesca no lago, e no lago mesmo se prepara o peixe, se assa e se come, como se fosse um dia de lazer. Então ele pegou o peixe, ele cuidou do peixe, ele fez o fogo, e enquanto a esposa ficou assando o peixe, ele foi mergulhar no rio, como é de costume. Eu também já fiz isso algumas vezes. Mas quando ele mergulhou, ele boiou muito longe, no meio do lago, e quando olhou para a beira onde estava sua esposa, ele percebeu que uma onça pintada, que é um animal feroz e carnívoro da Amazônia, estava se aproximando da mulher dele. A mulher dele estava de frente para o lago onde estavam pescando, onde ele estava nadando. E a onça vinha por detrás das matas. Ela estava de costa, ela não viu a onça. Então Santier começou a gritar, a acenar para a mulher dele que a onça estava chegando, mas ela não ouvia. Ela não entendia o que ele estava dizendo. Então ele nadou até chegar à beira do lago. Mas quando chegou, a onça já tinha mordido a jugular da esposa dele. Ele então meteu a mão para arrancar o pescoço e com a faca ele furou a onça. Deu vários golpes na onça. Enfim, quando a onça morreu, ele pôde tirar a cabeça da mulher dele de dentro da boca da onça, mas já era tarde. A esposa dele já estava morta.
E ele ficou muito triste com Deus. Ele ficou zangado com Deus e com a igreja. Nunca mais quis saber de a igreja, de cantar, de louvar. Ele ficou muito, mas muito aborrecido. Contava ele naquela madrugada para nós, na minha casa. E um dia, naquela tribo, veio uma menina de Goiás dar um testemunho na igreja daquela tribo. E toda a tribo foi movimentada, outras tribos também vieram para ouvir aquela menina dar o testemunho dela. E na hora que ela estava dando o testemunho dela, Santier ouviu ela dizendo que um incêndio havia matado a mãe, o pai e os irmãos dela. E que quando o socorro chegou, só ela estava viva. Mas que ainda assim, ela agradecia a Deus pelo livramento que Deus deu a ela. E que ela servia a Deus. E que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E quando ele ouviu essa história, ele ficou muito comovido. E Deus falou com Santier. E disse: está vendo, Santier? Esta menina não tem pai, não tem mãe, não tem família. E ainda me serve. E você, Santier, por que se afastou de mim? E naquele dia Santier voltou para Jesus, se reconciliou com Jesus e voltou a servir a Jesus. Muito bem, no dia seguinte em minha casa ia ter café da manhã, pois ia ser domingo. Aliás, no mesmo dia, já era madrugada. Os irmãos chegaram da igreja e viram o índio. Eu apresentei o índio para eles. Foi uma alegria imensa. E as pessoas tiraram foto com o índio, gravaram vídeo com o índio, foi uma festa muito grande. Ao fim do café da manhã, o índio olhou para mim e disse: olha, muito obrigado pela sua hospitalidade. Agora eu estou indo embora. E eu disse: para onde você vai? Ele disse: eu vou para Brasília. Brasília é a capital do Brasil. Do Amazonas para Brasília é muito longe. E eu disse a ele: mas para você ir para Brasília, você precisa de pegar avião. Não tem como ir de barco, nem de ônibus. Ele disse: mas eu tenho passagem. E quando ele falou que ele tinha passagem, ele me mostrou a passagem. E eu disse: você vai fazer o que em Brasília? Ele disse: eu vou falar com o ministro da Educação. E eu me espantei. Eu disse: para você falar com o ministro não é assim tão fácil. Você precisa ter agendamento com o ministro para falar com ele. Se eu tenho. E eu olhei para o índio e disse: quem é você de verdade? E ele disse: eu sou a maior autoridade indígena do Rio Solimões. Eu sou professor e supervisor de toda a comunidade indígena do Alto Solimões. E eu disse: Deus, eu hospedei uma autoridade em minha casa e eu não sabia. Então o índio me agradeceu ao Senhor, orou por mim. Meu filho foi levá-lo no aeroporto e o índio me disse: Deus te abençoe poderosamente, a tu e a tua família. Eu, sendo um índio, um estranho, tu me trouxe para a tua casa, me deu pão, me deu água, me deu acolhida. Que o Senhor te faça resplandecer, disse o índio. O índio me abençoando. Eu pensando que estava abençoando o índio que estava me abençoando. E eu disse: meu Deus, hospedei um anjo em minha casa e eu não sabia. A você que está vendo esse vídeo agora, pratique a hospitalidade. Se você não pode levar para a sua casa pelo perigo que apresenta, alugue um quarto, alugue um hotel, alugue até uma casa se for uma família que esteja desprovida de abrigo. Mas não deixe de praticar a hospitalidade, pois é bíblico, porque alguns, sem saber, hospedaram o anjo. Eu e a pastora Irlane agradecemos a vocês que estão vendo e ouvindo agora. Nós somos da Igreja Evangélica Família Sem Céus aqui em Portugal, na cidade de Barcelos. Obrigado por nos ouvir. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se puder, já manda esse vídeo para outra pessoa. Quem sabe nos serve de estímulo para que você pratique a hospitalidade. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.